Essa questão do início, quando se pensa na igreja, a mensagem de paz, é uma coisa que eu já pensei muito a respeito e eu sempre acabo no mesmo lugar, porque você pensa assim, que início? Bem, o início em South City, antes de pegar fogo no templo, o início em South São Francisco, na igreja luterana, o início em São Francisco, o início em São José, o início em Hayward, ou lá no Vale de São Joaquim, aonde que começa tudo, né? E eu sempre acabo no mesmo lugar, que na verdade é em 1890. Sei que parece engraçado, mas para mim é aí que começa. Quando esse polonês judeu, Salomon Ginzburg, ele tinha um casamento acertado já, porque a família dele eram judeus ortodoxos, e ele parece que com 15 anos de idade, alguma coisa assim, ele não queria que isso acontecesse, não queria casar com a pessoa que os pais escolheram e não queria ser rabino ortodoxo. Então ele fugiu, foi para a Inglaterra trabalhar com um tio, judeu também, e lá um dia ele encontrou um judeu que apresentou ele a Jesus. E depois de um tempo resolveu ser um missionário para o Brasil. E em 1890 ele chega no Rio de Janeiro e começa a plantar igrejas Brasil afora. Quando ele passava de cavalo pelo Espírito Santo, meu bisavô trabalhava na fazenda onde ele ficava. Ele ficava na casa do meu bisavô quando ele pregava lá no Espírito Santo. Pedro Alves, nome do meu bisavô, e Generosa Maria Alves, a esposa dele, minha bisavó. E Pedro Alves aceitou Jesus numa dessas viagens, numa época em que ser evangélico no Brasil era uma coisa que não acontecia muito, era uma porcentagem muito pequena. Disso daí veio então, os filhos dele cresceram na igreja. Meu avô Moisés cresceu na igreja, veio a ser diretor de coral, casou com a minha avó Raulita, e meio que teve uma herança espiritual que passou então para os irmãos do meu avô, mas com certeza para o meu avô Moisés. E desse tronco aí existem várias famílias, várias pessoas envolvidas em ministério. E aí disso daí veio minha mãe, Anita, que mais tarde papai casou e aceitou Jesus. E nós herdamos isso daí. Eu, Flávio, Fernando, irmã Maria, Ré, nós herdamos isso que veio através da mamãe, que veio através do vovô Moisés, da vovó Raulita, que veio através do Pedro Alves, a Generosa Maria, que veio desse judeu maluco, né? Que foi lá para o Brasil. Essa herança espiritual meio louca, né? Que vem de um lugar tão diferente. E nós acabamos vindo para a Califórnia. E aí são os inícios mais recentes, né? Primeiro o Flávio e o Fernando em Los Angeles. Depois a família toda ali em Riverdale. Foi quando o Fernando conheceu a Teresa, aquela primeira igreja ali. Depois subindo mais para o norte do Vale de São Joaquim, em Gustin e as cidades ali em volta. Depois, no final dos anos 80, em Hayward, começando o culto ali, continuando o culto ali nos trailers ali atrás da Igreja Assembleia de Deus em Hayward, depois no templo, depois na Igreja Adventista, depois em São José. Aí depois de São José, o primeiro estudo bíblico, né? A gente chamava de pequenos grupos na época, não em São Francisco, mas mais perto, que foi ali no Shelter Creek. E depois o primeiro culto lá na Webster. Depois a Page, depois South City, a igreja luterana, e depois esse templo aqui na Miller Spruce. Então, esses são os inícios que a gente conhece mais, mas na verdade, se você parar para pensar, o Ministério Mensagem de Paz tem aí 150 anos de idade.